computador? Ao vivo, live. Bom, boa noite a todas e a todos. Um prazer estar aqui com o Luiz, com Estela, com Denise. Queria, antes de começar, agradecer já a presença aí dos três. Sei que é um momento muito difícil para todo mundo, né? Um momento ainda de pandemia, né? A gente não está no pós-pandemia, né? Um momento que a gente tem que lamentar aí a morte de tantas pessoas no Brasil, no Rio de Janeiro. Um momento que a gente tem que valorizar muito a ciência e a pesquisa, né? Bacana aqui, vejo, né, o FRJ, o ERJ do lado do nome de vocês. É importante a gente valorizar, né, as nossas universidades no momento de tanto negacionismo que a gente vive. Enfim, essa live de hoje, esse bate-papo, ele faz parte, né, de um programa que a gente está chamando de A Cidade do Rio é Nossa, para que a gente possa debater o Rio de Janeiro, né, para que a gente possa pensar aí coletivamente os temas fundamentais para a democracia do nosso país e da nossa cidade. Então a gente está fazendo um encontro, a gente vai falar sobre saúde mental, sobre educação básica num próximo momento, mas eu quis começar, né, com um tema que é muito caro para mim, que eu sei que é muito caro para vocês também, que é o tema da laicidade, né? E aí eu sempre entendo a laicidade, eu entendo que a laicidade ela é fundamental para que a gente possa ter, né, aí a liberdade de crença, a liberdade de não crença também. E a gente colocou o título, né, desse evento, um título provocativo, Vivemos num Estado laico, como uma pergunta, né, porque a gente sabe que na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso está muito evidente, né, que a gente, na teoria, vive, ou deveria viver no Estado laico, mas na prática, a pergunta, né, que eu queria começar jogando aí para vocês, essa reflexão, é se de fato na prática a gente vive. Né? Então queria passar já, sem mais delongas, e peço para que vocês comecem se apresentando um pouquinho para o Luiz Antônio Cunha, que é uma grande inspiração aí desde 2015, 2016, quando eu o conheci pessoalmente lá na FRJ. De lá para cá venho acompanhando bastante aí o seu trabalho. E queria passar para você se apresentar e trazer as primeiras reflexões aí sobre esse título, né, sobre esse tema. Vivemos num Estado laico? Bom, vou encarar essa difícil e provocativa e fundamental pergunta. Mas, antes de tudo, eu quero dizer que, já que você pede para me apresentar, também é difícil fazer isso. Bom, o fato é que eu sou um antigo professor, tenho mais de 40 anos de magistério, eu sempre preciso fazer a conta, não me lembro exatamente, vou escrever em algum lugar, até porque o magistério continua, não é? Eu já fui aposentado compulsoriamente, não é? Mas não saí totalmente do prazo de validade, não é? Tanto que continuo, não é, lecionando no programa de pós-graduação em educação da UFRJ. Eu sou sociólogo de formação, me dedico a trabalhar no campo educacional, a continuação da minha formação foi nesse campo, e meu objeto é sempre a educação, e especialmente a educação pública, e mais especialmente ainda a educação pública no Brasil. Me dediquei muito a estudar as políticas educacionais, o ensino superior, a educação técnico-profissional, e nos últimos anos eu vi que isso já tem 30 anos, que a questão da laicidade do ensino público comparece com um lugar importante nos meus trabalhos. O primeiro deles, que trata disso de uma maneira assim, mais veemente, foi num pequeno livro, grande livro, grande por causa do meu parceiro, o que eu fiz com Moacir de Góes, não é? Um grande educador potiguar, não é? Nascido e desenvolveu sua primeira atividade política educacional em Natal, no Rio Grande do Norte, e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. Lecionou aqui muitos anos, lecionou na UFRJ também, não é? E na educação básica também, chegou a ser secretário de educação do prefeito Saturnino, isso ainda nos anos 80. Bem, então eu acho que já chega de apresentação, nós vamos ao tema, o tema principal que nos reúne, né, aqui nessa noite. Nós vivemos no Estado laico? Sim e não. Por quê? Não é para fugir de uma resposta, é porque não é possível dar uma resposta como se nós tivéssemos uma possibilidade de usar
perguntas de múltipla escolha, não é? Porque a laicidade é um processo, não é? Ela se desenvolve ao longo do tempo, não é? E ela retroage também em alguns momentos. Então, tem avanço e tem recurso. O Brasil já teve situações em que a laicidade foi praticamente zero. Nós tínhamos aqui o monopólio da religião católica, isso até o iniciozinho do século XIX. Portanto, durante 300 anos, nessas terras, houve um monopólio religioso de uma instituição apenas, né? Todas as outras não só eram não aceitas, como eram perseguidas, não podia não, né? Teve Inquisição, não foi tão braba quanto no mundo hispano-americano, mas existiu, não é? Mesmo as religiões cristãs não católicas eram perseguidas, eram impedidas, não é? As afro-brasileiras, então, nem pensar, não é? Então, mesmo durante o período do Império, né, nós tínhamos uma religião de Estado, em que os ministros da religião de Estado, a católica, eram funcionários públicos, por assim dizer, recebiam do Estado, não é? Tinham direitos e deveres relacionados com essa própria condição, não é? Então, por aí a gente pode ver que a situação era muito diferente desta que vivemos hoje, não é? Entretanto, nós já tivemos, no início do período republicano, uma situação muito mais laica do que vivemos hoje, não é? A República instituiu a laicidade no ensino público, nos ritos, nos feriados, na vida pública. A Igreja Católica não foi perseguida de jeito nenhum, né? Ao contrário, a separação se compara com um divórcio amigável, não é? Foi isso que aconteceu. Tanto que os padres e seminaristas e bispos continuaram a receber salários durante um ano inteiro depois da proclamação da República. Não é? Não foi nenhuma propriedade religiosa foi expropriada. Inclusive, permaneceram com o uso delas e podendo, inclusive, vender e fazer, ou alugar, fazer qualquer coisa em operações de mercado, não é? Mesmo quando não tinha finalidade religiosa, não é? Como ligada ao culto. Não é? Podiam, por exemplo, vender um terreno qualquer, não aproveitado. Podiam alugar prédios e usufruir do valor dos aluguéis, etc, etc, etc. Então, o ensino público deixou de ter o ensino religioso, não é? Não que se fizesse propaganda da irreligião, da não religião, ou de uma outra religião, de religião alguma. Não é? Se tratavam das atividades relativas aos currículos escolares. Ensinava as letras, ensinava ciências, ensinava história, etc. Não é? E esse tipo de essa situação, não é, foi recuando. E nós estamos hoje numa situação que algumas pessoas abrem os olhos para a situação e dizem acabou a laicidade. Não é verdade. Estamos numa situação de retrocesso da laicidade, mas não é um retrocesso total. Nós não estamos recuando para o período do Império, de jeito nenhum. Algumas coisas até fazem a gente pensar nisso, como a homologação da concordata entre o Brasil e o Vaticano no início de 2010. Não é? Nem no período do Império nós tivemos a concordata. Mas esse não pode ser o único elemento para a nossa avaliação, porque, por exemplo, não é, a recomposição do casamento depois de uma separação, o divórcio seguinte de um casamento, que era proibido pela Igreja Católica e, portanto, pelo Estado brasileiro durante o Império, e recebeu veto da Igreja Católica durante 70 anos depois da República, em 1977 foi aceito, foi incorporado à Constituição brasileira essa possibilidade, e até ampliada em sucessivas modificações legislativas e decisões judiciárias. Então, é preciso ter uma perspectiva dinâmica, vou chamar de uma perspectiva histórica a respeito da laicidade. É um processo. Então, há avanços
e a recursos. Neste momento, eu estou especialmente preocupado com os recursos. Para início de conversa, Guilherme. Nossa, que excelente início. Obrigado, Luiz. Obrigado. Quero agradecer também as pessoas que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. E passar já, Luquinhas, agradecer ao Lucas Bressan, que sempre faz essas lives serem possíveis. Sem ele, eu não conseguiria fazer nenhuma dessas atividades. Então, obrigado. Ele sempre que faz esses sinaizinhos aí, botou já. Quem quiser fazer perguntas, pode colocar pelo chat. E sem mais delongas, queria passar a palavra para Denise. Denise, se você pudesse apresentar um pouquinho e depois também trazer suas primeiras reflexões acerca dessa pergunta, né? Vivemos num Estado laico? Você está no mudo. Agora foi. Tem razão. Boa noite a todas e todos. É um prazer estar presente aqui com vocês. Guilherme, obrigada pelo convite. Está compartilhando aqui o diálogo com o professor Luiz Antônio, com a professora Estela Caputo. Muito bom, muito bom. Bem, eu sou Denise Sepúlveda, sou professora da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, campus de São Gonçalo. Lá eu trabalho com a disciplina de didática, atualmente estou coordenadora adjunta do programa de pós-graduação em educação lá, e eu comecei os meus estudos com a laicidade, referente à laicidade, meio que por acaso, né? Porque eu fui para a escola, no doutorado, investigar como é que os problemas de exclusão, como é que os procedimentos de exclusão ocorriam na escola e como eles interferiam na formação das identidades dos alunos e alunas excluídas. Na escola onde eu fui investigar a pesquisa, lembrando que uma escola tem uma cultura diferente da outra, nunca é sempre a mesma instituição, nem as mesmas práticas que ocorrem, né? Os alunos e alunas que sofriam os maiores procedimentos de exclusão, elas eram as alunas e alunos com orientação homossexual e, portanto, passei a perceber que muitos professores e professoras pertencentes às religiões neopentecostais acabavam criando os procedimentos de perseguição e discriminação em relação a esses alunos. Faziam uma espécie de miscigenação de sua atuação enquanto evangelizadores dentro do espaço da escola pública. Então, a partir dali, eu comecei a estudar, pesquisar e refletir que, para que tais práticas não acontecessem, era fundamental a valorização da laicidade do Estado e da laicidade na educação. Então, desde então, eu venho estudando não somente as questões de gênero e sexualidade, como também as questões de laicidade. Eu tenho meu grupo de pesquisa sobre gênero e sexualidade e também faço parte como colaboradora do Observatório da Laicidade na Educação, que foi fundado pelo professor Luiz Antônio Cunha, que hoje em dia está sediado na Universidade Federal Fluminense, na Faculdade de Educação. Pois bem, a sua pergunta é uma pergunta muito difícil de se responder. O Estado, a Constituição brasileira dá a entender, porque não está escrito claramente, que o Estado é laico. Mas a nossa sociedade não é secularizada. Ela é uma sociedade ainda que compartilha muitos valores religiosos. E somos uma sociedade também multicultural. Sendo uma sociedade multicultural, a gente vai vendo que os valores religiosos estão presentes dentro, não somente da esfera pública, do Estado, quanto também na esfera pública da sociedade, da escola como um todo. Eu acho como defensora da laicidade, gostaria de dizer que estamos numa sociedade laica. Era o que eu gostaria, porque ela é fundamental para que a laicidade é fundamental para que as práticas de preconceito, discriminação e desqualificação em relação às diferentes identidades de gênero e sexualidade não ocorram na sociedade e nem na escola. Quanto mais os valores religiosos estão na esfera social e estão na escola, mais essas práticas ocorrem. Lembrando que a religião sempre vai estar na escola, porque as pessoas não tiram a religião do corpo e entram na escola, as pessoas entram com as suas crenças. Mas professores que são agentes públicos
de mediação de conhecimentos, de mediação do desenvolvimento da cidadania, não podem atuar no espaço público representados pelas suas fés religiosas, porque o que a gente vê é que cada vez mais, ainda mais pelo momento do fundamentalismo que nós viemos atravessando, por questão, não sei dizer também se é uma relação dialética, se é o fundamentalismo que vem alimentando o conservadorismo, ou se é o conservadorismo que vem alimentando o fundamentalismo religioso. Mas vivemos um momento de forte fundamentalismo religioso, e isso vem interferindo diretamente, não somente nas perseguições às pessoas LGBTQI+, como dentro da escola, estudantes não só da população LGBTI, mas muitas perseguições a meninas, a jovens. Várias vezes a gente foi chamado, ano passado, em escolas para desenvolver projetos de intervenção, porque, a partir do discurso fundamentalismo religioso, que está cada vez mais forte, os meninos estão desenvolvendo práticas na escola de perseguição às meninas, dizendo, muitas vezes, que o lugar delas é em casa, que elas não tinham que estar nas escolas estudando com eles. A gente vem vendo escolas públicas no Brasil, públicas, tá? Não estou falando de particulares, acabando com as salas mistas, ou seja, a coeducação sendo dividida, acabando, sala somente para meninas e salas somente para meninos. Isso que o Luiz Antônio vem dizendo do recuo, está sendo um recuo, inclusive, não só dos direitos, muitas vezes, da população LGBTQI, mas dos direitos das mulheres, né? Que são direitos muito efêmeros também, e em momentos conservadores são os primeiros a serem questionados. Né? É óbvio que a gente não vai deixar que esses direitos acabem, vamos estar, nem as pessoas LGBTQIs, acho que a gente vai estar ali cada vez mais lutando pela que os direitos permaneçam, mas isso é uma realidade que está acontecendo. Você ter que ir a uma escola pública, fazer um projeto de intervenção, para que os meninos respeitem o papel das meninas, e as meninas possam se sentir mais valorizadas e mais empoderadas, é um recuo muito grande. É um recuo muito grande, e isso cada vez vem mais por movimentos, né, conservadores que não querem mais que se faça discussão de gênero e sexualidade nas escolas. Né? Inclusive, as duas pesquisas que eu fazia em duas escolas públicas do governo do Estado, no final do ano passado, eu fui chamada pelas diretoras, porque a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro havia solicitado que não se desenvolvesse mais pesquisas sobre gênero e sexualidade na escola. Isso é um recuo violento. Né? Como eu, que sou professora de História, não vou falar da importância da mulher na história, o quanto a mulher esteve presente na história e que a história não é feita somente pelos homens. Então, assim, voltando à pergunta, ao gancho da pergunta inicial, eu tenho dúvidas se a gente, de fato, vive numa sociedade laica. Eu gostaria que fosse e milito para que seja, mas não sei se ela é ou se ela está. É isso. Obrigado, Denise. Todos nós, né? Eu acho que todos nós gostaríamos de... primeiro, de não estar vivendo um momento de retrocesso, não só nessa área, mas, infelizmente, em tantas outras, né? E, em segundo lugar, que a gente vivesse, né, num Estado laico, porque, de novo, pelo menos na minha visão, acredito que vocês aí também concordem, é só num Estado laico que a gente pode garantir plenamente, né, a liberdade de crença e também aí a liberdade de não crença. E aí queria passar para a professora Estela Guedes, a gente também aí já se conhece há um bom tempo, está nessa militância, né, pela laicidade, contra a intolerância religiosa e tantas outras pautas, já teve a oportunidade de estar junto aí presencialmente tantas vezes, então queria passar também aí para a Estela se apresentar um pouquinho e depois trazer suas primeiras reflexões sobre esse título provocativo, né? Vivemos no Estado laico ou não vivemos? Boa noite a todas e todas. É um prazer estar aqui com o Luiz, com a Denise, com o Guilherme. Guilherme tem razão. A gente está há muito tempo nessa luta pela laicidade, e o Guilherme, quando a gente começou a conversa, começou a reunir aqui, o Guilherme falou, vocês devem estar cansados de discutir isso. Aí eu e o Luiz falamos, não estamos cansados não, vamos falar disso até o final. E é verdade, é muito bom estar aqui.
Eu agradeço o convite, é muito bom estar aqui com a Denise, com o Luiz, e com o Guilherme também, por causa justamente disso, do tempo que a gente tem nessa luta, essa é a importância dos estudos do Luiz, né? Luiz Antônio Cunha. O nosso grupo estuda muito as questões, os livros, os textos, a luta do Luiz Antônio Cunha, do professor Luiz Antônio Cunha, da UFRJ, pela laicidade, a criação do OALÉ, né? São assim, fundamentais para a defesa do Estado laico, né? De uma educação pública laica. Assim, não gostaria de deixar de reconhecer isso aqui, como sempre reconheço em todos os espaços. Eu sou Estela Guedes Caputo, sou professora do programa de pós-graduação em Educação na UERJ, sou coordenadora do Que Querer, que significa pequeno em Iorubá, do Propédio UERJ. Meu grupo de pesquisa está aqui junto, na live, né? Então agradeço também a participação, a gente está sempre junto, é muito bom isso. E eu gostaria de começar essa nossa primeira conversa aqui, como a gente sempre começa as nossas conversas no Que Querer, os nossos textos, as nossas falas, né? Começar com uma frase, uma fala da Duda. A Duda é Iaô de Ogum, iniciada, do Ileaxel Poafonjá, em Coelho da Rocha, e ela diz assim: não posso ser negra, não posso cantar para Ogum, não posso ser do candomblé, não posso nada. Essa fala foi dita no dia 1º de maio de 2019, em um terreiro, lá no Ileaxel Poafonjá. E por que eu estou trazendo a fala da Duda para o início da nossa conversa? A Denise foi bem feliz quando ela recupera também como é que eu cheguei no tema da laicidade, como é que eu comecei a pesquisar isso, como é que eu me interessei. Cada um vai ter um caminho. E é interessante que a Denise tenha começado discutindo as questões de gênero, e a gente, no nosso grupo, justamente discutindo a questão das crianças de terreiro. Isso significa que a Igreja Católica se mete em todos os espaços, né? Ela quer dar conta, ela quer definir através dos dogmas da Igreja como é que as pessoas têm a sua orientação sexual, como é que trabalham a sua sexualidade, como é que vivem a sua sexualidade, como é que as crianças de terreiro devem, né, ter a sua cosmopercepção de mundo, como é que elas devem, o que elas devem acreditar, no que elas não devem acreditar, na escola também, né? Então, isso é sempre o braço. Não é à toa que quando a Igreja Católica chega aqui, os jesuítas chegam aqui, eles fundam uma igreja e uma escola, logo em seguida, né? E que vai marcar a nossa escolarização com efeitos de catequese, para todo sempre, né? Assim, e o Luiz também tem razão, quando diz que a laicidade é um projeto sempre em disputa, né? Os livros dele mostram bem isso, os textos dele mostram bem isso, como é que é sempre E ora, os grupos laicos, os projetos laicos vão estar um pouco mais à frente, né? Conquistando questões, conquistando boas práticas, e outras vão estar em retrocesso. Nós vivemos num momento de absoluto retrocesso, né? Depois de conquistar algumas coisas também. Então, essa fala da Duda é significativa para o nosso grupo, porque a Duda é filha da Tauana. Quem conhece o meu livro Educação em Terreiros, como a escola se relaciona com crianças de candomblé, sabe que a Tauana é a menina da capa do meu livro. Pois bem, a Duda, ela é filha da Tauana. E o que significa para a gente a Duda dizer não posso ser negra, não posso cantar para algum, não posso ser do candomblé? Significa dizer que a segunda geração da nossa pesquisa também é marcada por aquilo que algumas pessoas, alguns grupos, alguns conceitos vão trabalhar mais com intolerância religiosa e com o que nós trabalhamos mais e fomos aprendendo com as próprias crianças a chamar de racismo religioso. Então, é importante a gente trazer para essa conversa a questão de gênero, a questão da sexualidade, a questão da religião e a questão do racismo e do racismo religioso como um dispositivo de racialidade, como bem trabalha a Sueli Carneiro, né, a professora Sueli Carneiro. Ela vai dizer que o racismo religioso é um dispositivo de racialidade, ou seja, mais um dispositivo, uma série de circunstâncias, de decisões jurídicas, de decisões curriculares também, que vão definir se uma criança pode cantar para algum na escola, por exemplo, na creche, porque a Duda era bem pequena, ainda né? Ela tem 6 anos hoje, então essa experiência foi vivida pela Duda aos 4 anos, né? Então vai definir
com o dispositivo de racialidade, o racismo religioso, vai sempre trabalhar com as questões de poder nos espaços sociais, né? Marcando o que a Tauana chama de racismo espalhado, e ela já me dizia isso quando eu entrevistei a Tauana. A Tauana hoje tem 29 anos, eu conheci a Tauana com 2 anos, então foi uma vida inteira de conversas, entrevistas, de aprendizados com a Tauana, né? Então, lá pelos 13 anos, a Tauana já me dizia: eu sou discriminada não pela minha religião, eu sou discriminada pela minha cor de pele, eu sou discriminada porque eu sou uma menina negra, né? E isso foi fazendo com que nós pensássemos como é que o dispositivo de racialidade opera como uma questão de poder, silenciando alguns segmentos, algumas pessoas, alguns alunos na sociedade e na escola particularmente. A Duda, nessa conversa que nós tivemos no Ilê Axel Poafonjá, no dia 1º de maio de 2019, ela relatou os dois momentos de racismo que ela viveu na escola bem pequena, uma criança bem pequena, na sua creche, né? O primeiro foi porque ela voltou chorando para casa, porque as crianças não queriam brincar com ela por causa do cabelo crespo, e aí a Tauana foi até a escola, então ela disse: não posso ser negra, lembrando da frase que eu disse, e ela diz: não posso cantar para Ogum. Foi o segundo momento. Qual foi esse momento? A professora pediu como uma tarefa de final de semana para as crianças, cada um ia trazer uma canção que gostasse muito, né? Como uma tarefa para ser apresentada na segunda-feira. E aí todo mundo cantou a sua cantiga, a sua canção predileta. Quando a Duda foi cantar a sua canção, a Duda, que eu falei, né, que ela na época ainda não era iniciada, mas já era filha do Ogum, e ela cantou uma cantiga de Ogum. Ela cantou Ogum Ajoé Mario, Alaporo Ajoé Mario. Cantou orgulhosa, poderosa de si, né, como ela se sente no terreiro, e na escola ela foi silenciada. A professora Eliane Cavaleiro, um importante trabalho, um marco também para os nossos estudos, do silêncio do lar ao silêncio na escola, esse título, ela vai dizer que o silenciamento é um dispositivo que marca o racismo, é um dos principais dispositivos usados pelo racismo para silenciar, né, negros e negras e crianças negras e negras na escola, fundamentalmente. Então, essa foi a segunda experiência. E aí, vejam bem, na primeira experiência em que Duda sofreu racismo por causa do seu cabelo crespo, a escola não chamou a mãe, a Tauana, para conversar. A Tauana foi à escola conversar sobre o racismo sofrido. Quando Duda começa a cantar para Ogum na escola dela, a professora a silencia, diz que não pode, e aí a Duda volta chorando para casa e Tauana resolve ir até a escola. E aí Tauana, que teve uma vida inteira de silenciamento na escola, né, revelado nas nossas pesquisas, Tauana, por exemplo, fez primeira comunhão, dizia que era católica, tudo para ser mais aceita na sua escola. E aí a Tauana foi saber por que a escola silenciou a sua filha e por que ela não pôde cantar uma cantiga que era do afeto dela, uma cantiga que a empoderava, né? E aí a escola disse que não podia, então a Ana falou: vai ter que cantar para Ogum, sim, vocês vão ver o que é ter uma mãe preta e macumbeira na escola. Ou seja, esses espaços de poder que refletem o que o Silvio Almeida chama de racismo estrutural. Silvio de Almeida é um teórico fundamental para a sociedade compreender o racismo estrutural. E é por isso que nós trabalhamos com esse conceito, não com o conceito frágil da intolerância, porque a intolerância religiosa se a gente for pensar bem, tolerância e intolerância também é um conceito de poder. O tolerante, ele tolera o outro até um certo ponto. Quando a gente fala tolerante, pelo menos as palavras têm muito movimento, eu não consigo falar tolerância sem me erguer, né? Sem colocar alguém abaixo de mim e eu num patamar acima. Eu falo tolerante, tolerar, e já vou justamente para o patamar superior, eu acho, né? Porque as palavras movem os seres humanos, movem os espaços onde as palavras atuam, as palavras têm força e fazem movimento do corpo, inclusive. Então, eu falo tolerância e já vou para cima e coloco alguém abaixo de mim. Então, e essa tolerância, ela tem limite, né? A gente viu muito bem qual é o limite da tolerância no caso da Kailane. Lembram da Kailane? Aquela menina de candomblé
que recebeu uma pedrada na cabeça quando estava voltando do terreiro de branco na rua, tem alguns anos, ela tinha 11 anos quando recebeu uma pedrada na cabeça. Ou seja, ali acabou a tolerância, né? Que nunca acompanhou o candomblé, né? O candomblé sempre foi criminalizado historicamente, durante muito tempo, né? E fiquem nos seus terreiros, andar pela rua já é um pouco demais. Então, o tolerante, ele sempre vai ter esse dispositivo de poder, né? De limitar para quem é tolerado o que o tolerado pode fazer. Então, por isso que a gente opera mais, eu acho que tem mais potência, se a gente operar com um dispositivo de racialidade, com racismo religioso, né, para pensar essas lógicas de silenciamento das crianças de terreiro nas escolas, que é o que importa muito para a gente. Né? E a Tauana, na reflexão que fizemos nesse dia, ela disse, eu nunca pensei que aquilo que eu sofri na escola eu pudesse estar enfrentando com a minha filha. Né? Eu pensei que quando eu tivesse filha e filho, que ela tem 2 filhos, essa questão do racismo religioso já estivesse superada. A gente sabe que não, é uma questão muito ainda presente, e foi assim que nós chegamos. E nessa discussão do ensino religioso, da laicidade na escola, a laicidade é um conceito fundamental, porque a laicidade, na minha cabeça, para as pessoas que acham ela um conceito importante, estruturante para as pesquisas, como é para a gente também, eu acho que ela evita a promiscuidade do Estado com a religião, né? Que a gente vê muito acontecer. E a gente está vivendo uma época de muita promiscuidade. A laicidade, ela protege as religiões e protege a não religião, protege a não crença. Ela protege também o ateu. E aí, o ateu, a gente tem que considerar o ateu como uma pessoa inteligente. Eu não gosto quando as pessoas dizem assim, o ateu também é um tipo de fé. Não, o ateu, ele não acredita, né? Ele tem uma outra concepção filosófica, ele sabe que não acredita, ele sabe que ele não acredita no que ele acredita e no que ele não acredita. Então, a laicidade, ela também protege o direito que a pessoa tem de não professar nenhuma crença, né? De não professar. E ela protege, a Denise tem razão, a religião, ela está presente na escola. Quando a gente defende a laicidade, não significa dizer que a gente quer proibir a religião de circular na escola. Pelo contrário, a laicidade, ela protege essa circulação das diferentes religiões no espaço escolar. Por exemplo, eu não gosto de ser proibida, ai de quem me proíba, por exemplo, proíba que eu ande com meus fios de conta. Eu estou com um fio de conta aqui de Logum Edé de Iemanjá. Né? Logum Edé é o meu orixá, para quem eu sou iniciada, e Iemanjá é a minha navalha, né? Quem me raspou. Meu terreiro é Ileaxé, Almilaria e Assabá, sou filha de Daniel de Iemanjá. Então, a minha casa é uma casa de Iemanjá. Então, eu ando sempre com essas 2 contas. É muito difícil eu não estar com as minhas contas. Então, a laicidade protege o direito do professor entrar com as suas contas, protege o direito dos alunos e das alunas entrarem com os seus fios de conta, o direito dos alunos entrarem com o seu crucifixo. Não é um Estado ateu, não proíbe a circulação dos símbolos, daquilo que é afeto para o professor, para a professora, para os alunos e para as alunas. Né? Agora, o que acontece, e a gente tem visto ao longo dos anos, quase 30 anos de pesquisa, e tem visto também, lendo a pesquisa de outros pesquisadores, e ouvindo sempre as crianças de terreiro, é que as crianças, elas escondem seus fios de conta, né, debaixo do uniforme, escondem as curas, que são marcas da iniciação, escondem seus símbolos, porque como tática de menos sofrer nas escolas. Isso a gente questiona a laicidade, porque ninguém vai questionar se a criança tivesse cantado um hino da igreja evangélica naquela experiência inicial que eu relatei aqui da Duda. Né? Ninguém ia estranhar. Né? As crianças evangélicas católicas muito provavelmente poderiam rezar e cantar uma cantiga das suas igrejas. As religiões afrodescendentes e as pesquisas, os dados do Disque 100, todos os dados que apuram as práticas violentas contra religiões dão conta disso, de que as religiões afrodescendentes são as religiões mais atacadas. E isso faz com que as crianças sofram. Né? Ninguém precisa esconder um crucifixo ao ir para a escola, né? Mas o aluno de religiões afrodescendentes precisa esconder, muitas vezes, as suas contas. Então,
isso desestabiliza, isso mostra que existe sempre espaços, mas ao mesmo tempo, Luiz também está certo, Luiz Antônio Cunha, quando diz que é um espaço de poder. Por exemplo, hoje Tauana pode ir na escola, na creche de Duda, e dizer, vocês vão ver o que é ter uma mãe preta e macumbeira na escola. Isso significa que está em disputa, é um jogo de poder. Embora não exista a laicidade, embora o Estado, o ensino religioso aprofundou, e depois a gente pode continuar discutindo isso, aprofundou a não laicidade, né, existe espaço de disputa. É possível a gente dizer vou sim, os atos nas escolas, né, o menino do Cefete, várias escolas, quando a escola proíbe a circulação dos fios de conta, das crianças que vão de branco quando fizeram sua iniciação, né, e estão de preceito religioso, e aí quando são proibidas de circularem na escola, tem movimentação, os terreiros vão para a frente das escolas e fazem mobilização, manifestam, ou seja, tem espaço para disputa. Se vivêssemos em uma sociedade totalmente totalitária e totalmente não laica, talvez esses espaços de disputa e ativismo e mobilização não fosse possível, mas está em disputa sempre. Né? Como para as questões de gênero que temos avançado, é avanço e recuo, avanço e recuo. Né? E vem a Damares e faz a gente dar 10 passos atrás, mas a gente vai para frente também. Então, é disputa, né? A sociedade é disputa, não está dada, né? Então, essas são as minhas considerações iniciais para a gente seguir conversando. Obrigado, Estela trouxe aí muitos pontos importantes, né? Trouxe muito bem lá o episódio da Kailane, que inclusive no mês passado, em junho, fez 5 anos, né? A gente acompanhou muito de perto também, trouxe um dado importantíssimo, né? E que a gente sempre fala que algo em torno de 70%, né, dos casos aí de intolerância religiosa são contra as religiões de matriz africana. Eu acho que é muito importante, né, e aí trazendo um pouco de Paulo Freire aqui, importante trazer Paulo Freire, né, no momento de tanto negacionismo também, enquanto eles pedem menos Paulo Freire, eu acho que a gente tem que pedir mais Paulo Freire dizer que a luta política é uma luta pedagógica. Né, eu acho que dentro disso a gente tem que, de alguma forma, desconstruir um pouco, né, o imaginário social de grande parte da população, de que quem é a favor da laicidade é contra a religião. Né? Infelizmente, a gente ainda vê isso rondando muito aí no senso comum, no imaginário social, e aí eu sempre trago, né, assim, a gente tem um exemplo muito concreto, muito perto de nós, né, que é aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, com o prefeito, e aí eu acho muito importante a gente fazer uma separação, né, que o problema em relação a isso nunca foi a religião, né, do Crivella. E aí eu falo, né, o problema é que o Crivella mistura, né, religião e política, o problema é o fundamentalismo religioso dele, e a gente tem exemplos práticos, né, por exemplo, na Bienal do livro do Rio de Janeiro, Crivella censurou, né, livros com a temática LGBT por conta, né, do seu fundamentalismo religioso, censurou peças de teatro. Durante a pandemia, né, ele enfim, fez diversas tentativas de abrir os templos religiosos antes da hora para agradar a sua base fundamentalista religiosa, a história dos tomógrafos, né, que ele quis colocar na Igreja Universal do Reino de Deus e não na UPA, o que é uma insanidade, assim, é inacreditável. Então é muito importante, assim, pedagogicamente, que a gente pontue, né, que o problema nunca foi a religião, nunca é a religião, e sim é o fundamentalismo religioso. Muitas perguntas que surgiram aqui, e eu queria passar a bola para o Luiz comentar um pouco isso, né? Eu sabia que ia surgir, foram várias perguntas da Mariana, do Marcos, do Diego, falando sobre laicidade na educação. Né? E aí vocês são craques nisso, aí no Observatório da Laicidade. Esse debate é um debate muito bom, é um debate espinhoso, mas importante de ser feito. E eu queria fazer esse debate, Luiz, eu queria começar esse debate com você e depois passar aí para a Denise e para a Estela, pensando em políticas públicas também. Né, hoje, queria que você, na verdade, explicasse um pouco em que pé está isso, né, explicasse um pouco a votação do STF, o 6-5, o que significou essa votação, e queria que você comentasse um pouco o que é o ideal, na sua visão, em relação ao ensino religioso nas escolas públicas, se o ideal é o fim do ensino religioso, se o ideal é um ensino religioso não confessional, enfim, se articulasse um pouco isso, e que você falasse até onde a gente consegue chegar hoje, né? Porque eu acho que existe o ideal e existe o que a gente consegue numa sociedade que é muito conservadora, que está, como você mesmo disse, dando, infelizmente, muitos passos para trás. Então, eu queria que você trouxesse também um pouco que passo que a gente poderia dar, que seria viável no momento que a gente está vivendo e que seria muito importante pensando
aí na laicidade, na educação e no ensino religioso nas escolas públicas. Pois é. Houve uma época no Brasil em que todo o currículo estava permeado de religião, no caso, a religião católica, né? Depois, essa situação começou a mudar com a chegada de igrejas evangélicas. A britânica, inicialmente, né, presbiteriana, depois presbiteriana e metodista norte-americana, isso no finzinho do Império, e essa vinda desse protestantismo de missão se acelerou com a República. Mas antes disso já tinha chegado um protestantismo de imigração lá no Rio Grande do Sul, com os luteranos, não é? De origem germânica. Então, o que acontece? Essa versão do cristianismo reformado, criou uma cisão dentro dessa esfera religiosa. Portanto, abriu-se um campo de disputa. Então, o Guilherme e colegas Denise e Estela, não é? A minha abordagem para o assunto da religião é que a religião, na sociedade que vivemos, é um espaço de luta. O campo religioso é um campo de conflito. E esse conflito não é um defeito do campo, não é? O que geralmente interessados na religião dizem, não, isso é um problema de conjuntura. Na minha análise, não. Religião, o campo religioso na sociedade é um campo de disputa. De disputa entre correntes religiosas, entre si, pelo monopólio no campo religioso, e uma disputa para o controle dos recursos do Estado, e, em especial, da escola pública, para, inclusive, visando a reprodução desse campo religioso. E aí que entra a questão da disciplina ensino religioso nesse nosso período republicano. Não é? Então, a disciplina ensino religioso é a maneira formalizada da disputa religiosa entrar dentro do currículo escolar. Então, a maneira institucionalizada, formalizada, porque existe a maneira informal, não é? Eu já assisti em escola básica o professor de matemática começar uma aula com uma oração. Não é? É muito comum que episódios de comemoração no currículo, até de festas de encerramento, por exemplo, não só dos feriados religiosos, não. Festa de encerramento de fim de ano, por exemplo, formatura de alunos, conclusões de curso, não é, que tenha um componente religioso ostensivo. Não é? Então, é uma maneira informal, né, não institucionalizada. Mas o ensino religioso, e aí pegando o miolo da sua pergunta, é a maneira institucionalizada. Não é? A República retirou o ensino religioso dos currículos escolares. E ele voltou com força nos currículos escolares na esteira do fascismo. Olha a ligação que eu estou fazendo aí. Isso não é brincadeira, não. Não é? O ensino religioso voltou às escolas públicas por um decreto de 1931, na gestão do primeiro-ministro da Educação, que foi Francisco Campos, não é? Um dirigente fascista. Voltou para a escola pública. E foi, depois de 1934, constitucionalizado. Entrou na Constituição brasileira, de onde nunca mais saiu. Todas as constituições brasileiras posteriores à de 1934 têm lá a oferta do ensino religioso. Tem lá a maneira facultativa de direito, todavia obrigatória de fato em muitas escolas. Não é? Em cerca de 70% das escolas públicas de ensino fundamental no Brasil, a disciplina ensino religioso é ministrada. E 60% desses 70% é exigido frequência obrigatória. Portanto, o que é facultativo de direito
se transforma em obrigatório de fato. Mais recentemente, surgiram disputas, que eu não posso entrar em detalhe aqui por causa do tempo, e eu também estou ansioso, não só para não monopolizar, mas para ouvir as colegas. Uma disputa que era entre uma tendência, e aí originária da área católica, aí é importante dizer, é a única religião no Brasil que defende, por questões de doutrina e de prática, o ensino religioso nas escolas públicas. Ok? Frisem, mesmo que o Crivella ponha ao lado da igreja da qual ele é bispo o aparelho de tomografia, essa igreja, a Igreja Universal do Reino de Deus, não apoia o ensino religioso nas escolas públicas. É muito importante nós não tratarmos essa questão do ensino religioso religiosamente, viu? Como se fôssemos maniqueístas, entre um Deus e um diabo, entre um anjo e um demônio. Não, aí está tudo errado. Senão nós vamos cair numa espécie de islamofobia tropical, com a sua versão evangelicofóbica, ou algo desse tipo. Não pode ser assim. Não é? Então, o que acontece? Uma defesa de um ensino religioso claramente confessional, ou seja, católicos, evangélicos, afro-brasileiros, afro-brasileiros, se isso fosse possível, e etc, etc, etc. E sem ensino religioso para quem não quisesse. Então, uma coisa facultativa. Mas surgiu por aí, e aí o meu modo de analisar, surgiu por causa do conflito inerente ao campo religioso, numa situação de mudança em que o catolicismo perde a sua proeminência que historicamente teve, os seus rivais crescem e, muito importantemente, aumenta o número dos sem religião. Eu não gosto muito de dizer que não crença ou não crentes. Eles creem, só que creem em outras coisas. Não é? O fundamental na nossa ética republicana é a liberdade de crença. Crença religiosa, crença não religiosa, crença antirreligiosa, inclusive. Não é? Crença todo mundo tem. O importante é mantermos a liberdade de crença, que é uma cláusula pétrea, não pode ser mudada na Constituição brasileira. Não é liberdade religiosa, é liberdade de crença. A liberdade religiosa, digamos, é a derivada primeira da liberdade de crença, mas não é idêntica a ela própria. Mas surgiu, então, nessa situação de competição, não é? De conflito no campo religioso, uma proposta novidosa, que é a de um ensino religioso não confessional. Não é? Como se houvesse uma religião não confessional. Esse tipo de coisa não existe, porque não há um denominador comum a todas as religiões. Isso não existe. Porque existe religião com Deus e religião sem Deus. Existe religião voltada para o transcendente e existe voltada para o imanente. Não é? Esse negócio de procurar máximo divisor comum entre as religiões é infrutífero. É conversa para boi dormir, para passar a boiada, usando a expressão odiosa de um ministro mais ainda, não é? Nesse aspecto de levar de contrabando, não é? Elementos confessionais sob a capa do não confessionalismo. Eu acho que é nessa situação que estamos hoje. A última votação, Guilherme, do Supremo Tribunal Federal é que reconhece a possibilidade dessas duas orientações nas políticas públicas, tanto para o ensino religioso confessional, não é? Que fez parte da Concordata Brasil e Vaticano, e algumas igrejas evangélicas também defendem, e alguns elementos afro-brasileiros também defendem, não é? E essa perspectiva não confessional, que é esse disfarce para um contrabando confessional não confessado dentro das escolas. Isso aí.
Obrigado, Luiz. Queria, enfim, trouxe uma coisa interessante que você anotou aqui, porque eu sempre costumo falar, né, liberdade de crença e liberdade de não crença. Foi muito interessante que você trouxe, eu anotei aqui durante a fala, que crença todo mundo tem, né? Então, esse conceito, né, de crença religiosa e crença não religiosa me fez muito sentido. Queria passar agora para a Denise, trazendo aí também um novo componente. Eu fui pensando durante a fala do Luiz, depois se ele quiser comentar também, quando voltar, não tem problema, que recentemente a gente teve um projeto, né, que virou lei, que foi aprovado, do deputado Carlos Mink, que dialogava exatamente com isso, né? Não era, enfim, pelo fim do ensino religioso, mas ele encontrou uma brecha, né, para poder aprovar, para poder colocar uma lei que foi aprovada, colocando como opcional, né, como optativo para os alunos que não quisessem assistir, né, às aulas de religião, que pudessem ter aulas de reforço, se não me engano, em português e matemática. E eu queria que você, enfim, comentasse sobre o ensino religioso de forma geral, mas também comentasse se esse seria um caminho, seria uma solução definitiva, pelo menos um meio do caminho até a gente chegar aí num melhor momento, num outro momento, mas queria que você também aí colocasse as suas posições e comentasse um pouco essa iniciativa, que é uma iniciativa muito recente, né, que foi aprovada aí na Assembleia Legislativa do Rio. Então, vamos lá, Guilherme, olha só. Eu acho a lei aprovada pelo Carlos Mink fundamental. Esse é um dos avanços que a gente teve, que o Luiz Antônio vem falando, em relação à questão da defesa da laicidade, na verdade, né? Porque o que acontece? Quando você coloca o ensino religioso como obrigatório, como o aluno tendo que ter o ensino religioso, ainda mais na grade curricular e durante o turno oficial, se o aluno diz que não quer fazer ensino religioso, ele fica sem opção. O que ele vai fazer? Como é que a escola se estrutura para dar uma outra opção para esse momento que o aluno tem, que a família deve decidir se opta pelo ensino religioso ou não? As escolas muitas vezes não se organizam para isso. A gente tem um exemplo prático da irmã da minha afilhada, que família católica até, mas que minha comadre, sendo educadora e com um posicionamento bem crítico em relação a essa questão, entendia que a religião é da esfera do privado e que não deve estar misturado com a escola pública. A menina foi estudar numa escola no interior do Rio Grande do Sul. Chegando lá, ela decidiu, a própria menina, já jovem, adolescente, que não queria fazer ensino religioso. Não fazia na minha escola no Rio, não quero fazer aqui. Só que essa cidade do Rio Grande do Sul, ninguém nunca tinha questionado a opção de não fazer o ensino religioso. Então, a escola não sabia o que fazer com ela e ligou para a mãe, porque ela estava acompanhando a irmã, que estava passando por um período delicado no Sul, e a mãe continuou aqui no Rio, ligou para a mãe para questionar como é que a filha dela não ia fazer ensino religioso. E aí ela falou, olha, se vocês não têm outra opção para que essa criança, para que minha filha faça alguma coisa, deixa o tempo, ela gosta muito de esporte, utilizar a quadra para jogar bola, e aí a escola deu uma punição. Não, aquilo que ela gostaria de fazer, que seria uma forma de lazer para ela, não podia. Então, já que ela não queria fazer a disciplina de ensino religioso e a Constituição assim a permite optar, ela fez eles falaram assim, então ela vai ficar sozinha no pátio estudando. Ou seja, não vai fazer ensino religioso, então você tem como punição, nesse momento, ficar estudando dentro do... lendo e estudando e fazendo exercício dentro desse momento. No momento que você dá a opção para a família que escolha por uma aula de reforço em matemática, é óbvio que muitas vezes a família vai optar pela aula de reforço em matemática, até porque a gente tem vendo toda uma produção, até midiática muitas vezes, e pelo discurso dos nossos governantes, que no Brasil não se tem qualidade em educação, que estamos nos piores níveis educacionais. Citam muitas vezes o PISA como avaliador para mostrar que a educação no Brasil está ruim, quando é uma forma de avaliar, até para meu ver, muito equivocada, porque o PISA
em países europeus, é avaliado numa determinada faixa etária dos alunos que são mais velhos do que são aplicados no Brasil. Então, é óbvio que os alunos lá já tiveram determinados conhecimentos que os alunos no Brasil ainda não tiveram. Então, sempre o resultado educacional vai ser pior, né? Então, os nossos governantes citam muito o PISA para dizer que a qualidade na educação está muito ruim. Se está muito ruim e a escola permite que o aluno escolha entre uma aula de reforço ou um ensino religioso que não vai favorecer em nada a entrada dele da prova para o Enem, a família vai muitas vezes optar pela aula de reforço em matemática e em português, porque vai ajudar na defasagem educacional, na defasagem do processo ensino-aprendizagem que esse aluno está estudando. Então, assim, é fabuloso isso, né? Afinal de contas, a escola deveria ser laica. Então, como laica, você dá a opção de que a família opte, né, por aquilo que o filho pode fazer. Não, porque se você não tem opção, o que você faz muitas vezes? Então, para o aluno não ficar à toa lá, vai lá fazer o ensino religioso. Quando, muitas vezes, é de caráter confessional, porque a gente sabe que o professor não vai deixar a sua religião em casa. Então, me desculpe, mas ele não vai ministrar um ensino religioso ecumênico, ou um ensino religioso que não tenha os seus valores religiosos. Até porque eu vi isso diretamente dentro das salas de aulas acontecendo. Os professores acabam ministrando o ensino religioso baseado na sua fé e nos seus valores religiosos, né? E só para terminar o que eu vinha dizendo, falando um pouquinho que você falou na pergunta anterior com o Luiz Antônio, da questão do Crivella estar utilizando o espaço da prefeitura para colocar em prol os interesses da sua religião, esse que é o problema, porque ele pode ter a religião que ele quiser, mas ele não pode usar a máquina pública para isso. Tem que saber utilizar as duas esferas de atuação. Aquele momento em que ele falou naquela reunião lá com os líderes religiosos, que se eles tivessem algum problema de saúde, que falasse com a Márcia, que ia botar eles na frente, isso já seria, ao meu ver, motivo para um impeachment direto. Né? Ele está utilizando a máquina pública para os interesses da sua própria religião. Esse fatídico encontro aí que se tornou público, né? E enfim, da Márcia é inacreditável e surreal em muitos aspectos, né? No aspecto da saúde, no aspecto da gestão, no aspecto ético, no aspecto religioso, enfim, enfim, é bem a cara, né, da atual prefeitura. Enfim, tem muitas perguntas e comentários pipocando aqui no chat, né? Muitos continuam falando sobre educação. Alguém trouxe aqui, acho que o Marcos, sobre o ensino da cultura afro-brasileira na sala de aula, né? A Lei 10.179, exatamente, é naturalizada a sua presença dentro das escolas. Enfim, queria passar para a Estela também dar um pouquinho a sua opinião, a sua visão, né, sobre o ensino religioso nas escolas públicas, né, sempre entendendo que é uma política pública que é muito importante de ser pensada, né? Eu acho que a gente tem que trazer muito debate para as políticas públicas, né, porque se a gente quer de fato combater, né, enfim, qualquer tipo de intolerância, e se a gente quer aí valorizar cada vez mais e reforçar o nosso Estado laico, a gente tem que, além do discurso, ir para as políticas públicas. Então, queria que você comentasse um pouco aí qual é a sua visão de como a gente está hoje e quais são as possibilidades aí de caminho que você enxerga aqui para o Rio de Janeiro em relação a esse tema do ensino religioso nas escolas públicas. Olha, eu vou continuar aqui e refletindo muito com o que o Luiz disse, com o que a Denise disse e com as perguntas que eu estou vendo aqui, né, no chat. Eu tenho uma posição que ela só vem se concretizando ao longo dos anos com o meu grupo de pesquisa. Para mim, assim, onde tem ensino religioso, tem problema, né? E a minha posição, né, sempre que eu estou nos debates e não escondo de ninguém, eu sou categoricamente contra o ensino religioso. E reconheço que nós vivemos um momento de derrota. Eu não consigo nem imaginar. E essa dificuldade de imaginar era nos governos progressistas também.
O Luiz Antônio Cunha mencionou aqui no início, logo na sua fala, a concordata foi aprovada no governo Lula, né? Então, isso não significa, quando a gente tem governos progressistas, né, que a gente poderia ter dado mais passos, e demos algumas conquistas, mas a concordata, que engessa o ensino religioso, para além da Constituição, inclusive, ela foi aprovada no governo Lula, né? O ensino religioso, e aí o Luiz também tem razão, quando ele diz que, e aí é grave, é muito grave, que se a gente tirasse hoje, digamos que tirássemos hoje, tivesse uma PEC constitucional, né, e a gente conseguisse, e eu não tenho a menor, né, ilusão de que conseguiríamos isso, mas nem quando era no governo do PT, que dirá agora, e tirássemos o ensino religioso da Constituição, porque ele está seguro lá na Constituição e ele está seguro lá na concordata, está bem engessado. Digamos, se tirássemos hoje o ensino religioso desses espaços, o problema não acaba, porque é como o Luiz disse, o professor de matemática faz proselitismo na sala de aula e na escola. O professor de português faz. Eu estou falando de todos? Não, óbvio que não. Mas, assim, não é raro, não são raros os exemplos, os episódios. E eu costumo dizer o seguinte, se a gente está na escola, seja lecionando, trabalhando ou pesquisando, a gente vê isso concretamente. O conselho de classe, né, reza antes, muitos, o Pai Nosso na escola, isso não tem problema nenhum fazer para eles, né? Vamos rezar o Pai Nosso. Eu queria ver se eu poderia cantar Ibaraboê, Mojubá, Ebacoxé. Não poderia cantar para Exu e começar a sala de aula um dia, numa segunda-feira, que é um dia consagrado para Exu. Eu duvido. E aí, chegar no conselho de classe, vamos embora, pessoal, vamos cantar aqui, juntar as mãos, vamos fazer uma roda para Exu, vamos fazer um padê. Não rola na escola. Então, é disputa de poder. Então, onde está a laicidade nesses espaços, né? E a gente vê cotidianamente, se a gente observar, a gente vai ver o Pai Nosso, vai ver a matemática discriminando, vai ver a matemática fazendo proselitismo. Para muitos professores, e aí bem disse a Denise também, o professor, ele não consegue definir, muitas vezes, o professor que é obscurantista, ele vai achar que a escola é mais um espaço de conversão. Esse é um problema. E aí não é só o professor de ensino religioso. O ensino religioso, ele é mais uma... E aí, conforme aprovado pelo STF, que a gente sofreu mais uma derrota, né, acho que foi de 6-5 que a gente perdeu, e aí aprovou-se o ensino religioso confessional, pode fazer ensino religioso confessional, porque a Constituição previa que isso ficaria a cargo dos estados, né? Depois as outras regulamentações também. Os estados teriam autonomia para saber se era confessional ou não confessional. O estado do Rio de Janeiro, por exemplo, era confessional, sempre foi confessional. E aí o confessional também como o professor confessa a sua fé, né? Não é à toa que quase 30% dos professores de ensino religioso do Rio de Janeiro são católicos, 20 e poucos por cento são evangélicos e 5% de outras religiões. Ou seja, no momento do concurso, você diz a sua fé, você confessa e vai lá fazer a sua escolhinha para que disciplina você vai dar. Ora, com isso, gasta-se 16 milhões por ano com o ensino religioso nas escolas públicas. O que a gente poderia fazer com esse dinheiro, né? Todos os professores sabem como é que direcionariam muito melhor esse dinheiro. Então, o ensino religioso é um problema. Nenhuma outra religião, por exemplo, nós acompanhamos com o meu grupo aqui, religiosamente, né, o Fórum do Ensino Religioso, que a Secretaria de Educação organizava junto lá com a Secretaria de Ensino Religioso, Coordenação do Ensino Religioso, que nunca teve nenhum coordenador não católico. Da história da Secretaria, da Coordenação do Ensino Religioso, é uma história de católicos, né? Tem lá uns vicezinhos evangélicos, mas são católicos. Eu duvido que algum professor afro um dia, né, dirija aquela coordenação. Então, o Fórum do Ensino Religioso, o Estado não se reunia com os professores de matemática, de língua portuguesa, de literatura no ano, mas ele se reunia desde 96, o Fórum de Ensino Religioso Católico, e estava lá para todo mundo ver, desde quando não era confessional, porque no Estado do Rio sempre foi, mas antes do STF aprovar, no Estado do Rio sempre foi confessional, e
E estava lá na página da Secretaria de Educação. A função do Fórum do Ensino Religioso para os professores de ensino religioso é organizar a campanha da fraternidade nas escolas públicas. Isso na estrutura da Secretaria de Educação. Onde tem laicidade nisso? Não tem, né? Não tem laicidade. Quem acompanha, como nós acompanhamos todos os fóruns, se não me engano, no 10º fórum, se o meu grupo de pesquisa estiver aí, pode me corrigir se estiver errado, foi distribuído o manual da bioética da Igreja Católica, um manual transfóbico, homofóbico, misógino, um manual totalmente criminoso, já para ser distribuído pela Igreja Católica, aquela jornada da juventude, JMJ, que teve, né, em 2013, se não me engano, sei lá. Já foi distribuído ali milhares desse exemplar, desse manual da bioética. O que a Secretaria de Educação do Estado fez? Distribuiu para os professores, mandou pegar numa igreja lá em Realengo. Nós fomos lá buscar a Patrícia Roif, do meu grupo de pesquisa, que é professora de ensino religioso afro, foi lá buscar as cartilhas, né? Então, e essa cartilha era distribuída, era um material didático dos professores de ensino religioso. Então, olha com o que nós estamos tratando. O professor do ensino religioso estava autorizado, aí nós entramos na justiça, suspendemos não só a realização dos fóruns, não existem mais, aí a gente tem que ficar atento aí para ver de que forma eles vão se reorganizar, já que a conjuntura é tão infeliz para a gente, como recolhemos também, conseguimos recolher nas escolas, mas é óbvio que o professor usa o que quer, faz o que quer, claro, tem sua liberdade lá, muita gente deve continuar usando esse famigerado, criminoso manual da bioética. Então, tem problema, porque legitima essas práticas. E, para mim, não é uma questão do maniqueísmo, né? Não é questão de maniqueísmo. Eu me posiciono bem francamente, contundentemente, contra o ensino religioso. Porque esse tipo de coisa acontece, as práticas discriminadoras, as crianças evangélicas, as crianças de candomblé são exorcizadas por professores. E aí não vai ser só pelo professor do ensino religioso, não. Vai ser pela professora de matemática obscurantista, pelo professor, qualquer professor, qualquer diretora, coordenação. E aí, mesmo as questões de outras orientações sexuais, né? A pauta da Igreja Católica na escola pública. Então, isso é um problema, né? E, assim, a gente só foi perdendo, a gente foi também, não só perdendo, mas a gente vem de recentes perdas, né? Claro que tem projetos que são interessantes, como o do MIC, que dá espaço para a luta, existe espaço para a luta, existe. Mas, por exemplo, a gente não vê o mesmo acontecer com a 10.639. Os professores de ensino afro, que são professores e que têm que trabalhar com a lei 10.639, têm muitas dificuldades para trabalhar, o que não acontece com as práticas religiosas, né, das religiões hegemônicas. Por exemplo, se um professor de literatura, a gente sabe, tem o caso da Maria Cristina, aquela professora de Macaé, que é até doutoranda do meu grupo, até aqui no debate ela também no chat. Ela, professora de literatura da rede, foi usar o Lendas de Exu, um livro Lendas de Exu, como professora de literatura, acordou um belo dia e falou, não vou usar lendas gregas hoje na minha aula, não, vou usar lendas nagôs. E foi usar o Lendas de Exu. O que aconteceu? Foi proibida. Então, esse obscurantismo, ele vai atravessar outras disciplinas, disciplina de literatura. Qual é? Tem gente aqui no chat que é professor de ensino religioso afro, deve ter quantos na rede? Uma meia dúzia? Um pouquinho. Como é que dá conta de falar disso? Então, eu acho que tinha, na minha concepção, sai no ensino religioso, não tem, embora não tenha nenhuma esperança de vitória nisso, né? E a gente trabalha com a religião, o professor trabalha na sala de aula quando a religião aparece, seja ela qual for, e quando a prática discriminatória também aparece. Aí o professor ele tem uma opção, uma potência para discutir racismo, para discutir discriminação de gênero, discriminação de orientação sexual. Quando tudo isso aparece na escola, ele tem uma chance de trabalhar com isso. Para mim, na minha cabeça, a principal função do professor de matemática não é ensinar a fórmula, não é ensinar conta, é ensinar para os direitos humanos, E isso ele tem toda hora a chance de fazer isso. Ensinar as boas práticas, ensinar a liberdade, educar para a liberdade, para a laicidade. Por exemplo, aquele exemplo da Duda que eu comecei aqui a nossa conversa,
quando uma professora vê uma criança cantando em uma outra língua, lembram-se que eu falei que ela cantou Ogunajó, Mário, ela estava cantando em Yorubá. Se ela cantasse em inglês, talvez a professora achasse fantástico. Se ela cantasse em francês, talvez a professora achasse fantástico. Ela estava cantando em uma língua desconhecida, né, para a escola. A escola deixou de aproveitar a potência daquele momento para perguntar para a Duda, de onde veio essa cantiga? Ensina aqui para a gente, eu não conheço. Como é que despreza? Então, era um momento em que veio da religião, veio da comunidade, e aí a LDB, ela diz que tem que proteger o direito da criança, todas as leis da Constituição, a Convenção dos Direitos da Infância, a LDB, o ECA, todas as leis dizem que cabe à família a orientação religiosa dos seus filhos. É um direito das crianças de terreiro. Então, a gente defende a religião de matriz africana, as práticas de terreiro, como um direito da pessoa e um direito das crianças. Então, isso está garantindo na LDB, que está garantindo ainda que os espaços, as instituições de educação infantil, precisam trabalhar com a família e com a comunidade dessa criança. Ora, que boa chance perdeu de se trabalhar com a família, com a comunidade de terreiro da Eduarda, filha da Tauana, porque poderia, perdeu chance de tudo, de trabalhar 10.639, de trabalhar o que diz a LDB, de trabalhar o que está garantido em todos os espaços jurídicos, os instrumentos jurídicos que protegem a criança da sua cultura, da sua fé, da sua religiosidade, né? Ela está amparada, mas isso não existe. O que existe é a força da Igreja Católica e da sua hegemonia para essas discriminações. Eu acho que o que a gente tem que fazer é o que a gente faz. Aqui no chat está cheio de professores que são ativistas pela laicidade, que são ativistas da 10.639. Eu acho que é continuar na luta cotidiana. Na luta também quando tiver espaços de disputa, de lei, de votação, a gente está sempre como a gente faz. Disputar, estar junto nas discussões de currículo, na faculdade de formação de professores, eu acho fundamental o que a Denise faz também lá na UERJ de São Gonçalo, o que a gente faz lá no campus do Maracanã, que trabalhamos com a formação de professores. Então, a gente está sempre trabalhando na questão da laicidade, da educação para os direitos humanos, das práticas não racistas, né? Então, acho que isso é fundamental, porque a gente está lidando com um professor que vai para o chão da escola, que já está no chão da escola, e é a luta cotidiana por espaços mais laicos e para vitórias mais laicas. Eu acho um pouco isso. Obrigado, Estela. O tempo passa rápido, né? 1h12 aqui a gente vai conversando e o tempo passa rápido. Eu queria trazer aí mais uma reflexão para a gente, que é muito Queria trazer duas reflexões, na verdade. Primeiro, eu queria que vocês trouxessem, caso venha aí à mente de vocês, outras políticas públicas que existem hoje e que não deveriam existir, né? Como, por exemplo, o ensino religioso confessional. Talvez falasse um pouco sobre os símbolos, né, religiosos que estão em órgãos públicos, enfim, políticas ou, enfim, coisas que existem, que não deveriam existir, pensando, né, na laicidade, políticas que não existem, que deveriam existir para poder reforçar a laicidade, e queria que vocês comentassem um pouco, de forma geral, sobre essa disputa de narrativa, né? Assim, todos nós sabemos os tempos difíceis que a gente vive, em relação à ameaça à democracia mesmo, né? A gente tem hoje um governo que tem como lema, né, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Então isso dialoga muito com isso que a gente está falando aqui. E essa disputa de narrativa é muito importante, né? A gente tem uma bancada evangélica no Congresso, e o problema não é a bancada evangélica, o problema é que a gente tem uma bancada evangélica que é fundamentalista, né? Eu acho que sempre é importante também demarcar isso. E como disputar essa narrativa, assim, para além dessa questão de políticas públicas mais específicas, queria que a gente refletisse um pouco como disputar essa narrativa, tanto dentro da política, né, no sentido de formar uma bancada que seja comprometida, né, com a laicidade, que seja comprometida com essas pautas, como, talvez, principalmente, como disputar isso, como ganhar essa narrativa no senso comum, né? A gente estava falando sobre imaginário social, né? Eu estava conversando também com o Zé Sepúlveda antes, né, durante a semana, e a gente comentando, né, que
isso. Quando a gente fala sobre laicidade, muitas pessoas acham que a gente, enfim, não tem religião, é contra a religião e por aí vai. Então, como fazer essa disputa, né? Como pedagogicamente mostrar para as pessoas que, na verdade, muito pelo contrário, né? Quando a gente defende a laicidade, a gente está defendendo o direito, né? Como o Luiz falou muito bem, de todas as crenças se expressarem. Então, queria que vocês trouxessem aí um pouquinho, talvez para essa reflexão final, dependendo do tempo, esses 2 pontos, né? Sobre políticas públicas que existem, que não deveriam existir, sobre os símbolos religiosos, a importância disso, quanto isso fere a laicidade, e sobre essa disputa de narrativa, né? Como fazer, se há espaço, vocês veem esperança, né, que a gente possa disputar essa narrativa tanto a nível mais parlamentar, quanto no imaginário, quanto talvez principalmente no imaginário social. Luiz, antes só de falar, assim, muitas pessoas levantaram aqui também, quando eu joguei que a gente ia fazer esse debate sobre a Lei 10.639, acho que vale a pena a gente comentar mais um pouco depois nas falas de vocês. Uma lei muito importante, essa é uma lei que já foi aprovada há bastante tempo, né, e que, infelizmente, muitas vezes não é cumprida, né, como deveria ser nas escolas públicas. Né? Então, muito importante que a gente levante esse ponto aqui, né, e que a gente possa, aí, cada vez mais levantar isso como algo fundamental nesse debate que a gente está fazendo. Vai lá, Luiz, desculpa. Guilherme, eu vou mudar um pouco a sua pergunta. Não é mudar, não. Você me fez 2 perguntas, aliás, para todos nós. Eu vou pegar uma só das suas perguntas e uma outra que apareceu muito rapidamente aqui de uma pessoa que está assistindo. Eu acho que foi justamente a Letícia. Você podia manter a pergunta aí para eu não me esquecer? A minha memória, de vez em quando, vai embora. Sabe, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte. Alô? Bom, o que eu estava dizendo, que o campo religioso é um campo de disputa, não é? Eu gostaria de frisar essa ideia. Campo de disputa não é entre os bons e os maus, é entre uns e outros, não é? E isso tem muito a ver com a disputa de narrativa que você, pelo jeito, é por aí que o que eu vou dizer vai convergir com o que você suscitou. Olha só. Sempre quando se dizia o Estado precisa ser laico, isso aqui era uma coisa importante, logo vinha um religioso, em geral católico, e dizer laico, mas não ateu. Ou seja, ele já estava na defensiva. Não é? O que você está falando que é um laico é para disfarçar que você é um ateu. Aí tinha um problema danado, a gente precisava dizer, não, é laico, não é ateu. Não é? Era um problema esse tipo de coisa. Mas já começa a mudar esse tipo de assunto, Guilherme. Olha aqui, eu estou com um documento que foi lançado há poucos dias, chamado Carta ao Povo de Deus. Tem aqui 3 páginas impressas e foi assinado por 150 bispos católicos. 150 dos 500. É muita coisa. Não é tudo, mas é muita coisa. Os cardeais do Rio de Janeiro e de São Paulo não assinaram. Não é? Mas 150 assinaram. E esse é um documento de análise da conjuntura política com justificativa religiosa da melhor qualidade. Se fosse subtraído a justificativa religiosa que aparece aqui nesse texto, citando o Evangelho, citando a Bíblia, etc., esse texto seria subscrito por muita gente, inclusive por gente de outras religiões, inclusive por não religiosos e antirreligiosos. É um texto da melhor qualidade. Creio que é o primeiro texto, pelo menos que eu li, em que existe, por parte de religiosos católicos, uma defesa da laicidade do Estado. Olha um trecho que eu vou ler aqui. Até a religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes. Ressalte-se o quanto é perniciosa toda associação entre religião e poder no Estado laico, especialmente a associação entre grupos religiosos
fundamentalistas e a manutenção do poder autoritário. Eu subscrevo completamente isso. Tá? Bom, então esse era um ponto que eu queria dizer naquela perspectiva. Não vamos ser maniqueístas. A Igreja Católica apareceu aqui como a defensora do confessionalismo todo esse tempo. E adequadamente, é isso mesmo. Mas não é só isso. Não é? Começa a surgir uma corrente diferente. Já era mais antiga, evangélicos defendendo a laicidade do Estado. Não os fundamentalistas, mas, por exemplo, na época em que o ensino religioso estava sendo enxertado na Constituinte de 1934, um deputado do Partido Socialista de São Paulo, pastor metodista Guaraci Silveira, defendia enfaticamente a não existência do ensino religioso nas escolas públicas, em nome da laicidade do Estado. Agora a Igreja Católica já aparece. Espero que não seja uma manifestação ocasional e que mais ele se solidifique e cresça. Esse é um ponto. Agora, outro ponto, a Letícia pergunta: como defender o combate ao proselitismo sem ferir a liberdade de expressão de professores? Professor não tem liberdade de expressão religiosa dentro de sala de aula. Essa é a minha posição. Na escola, a religião pode ser um objeto de trabalho, um objeto da história, por exemplo. Deixa eu falar da história, que é algo mais próximo de mim. Religiões são objeto de história. Por exemplo, o que é que os religiosos fizeram durante o período da escravidão no Brasil para combatê-la? Nada. O que é que religiosos fizeram no começo dos anos 60, diante da crise política que estava se gestando? Participaram da organização popular e participaram da organização do golpe de Estado. Então, é uma maneira de tratar temas religiosos como objeto. Mas professor ter liberdade de expressão religiosa na escola? Não. Nem dentro da sala de aula, nem na reunião do conselho de classe, como você mencionou, nem na hora da formatura ou no episódio de fim de ano. Viu? Mudei um pouquinho, Guilherme, mas eu acho que fui na direção da sua preocupação fundamental. Não, foi perfeito. Alguém comentou aqui, Cristiano, né? Enfim, reforçando, né, que a Lei 10.639, isso, obrigado, Lucas, não é ensino religioso perfeito, né? A Lei 10.639, ela tornou obrigatório o ensino afro-brasileiro nas escolas públicas, então o Cristiano aí colocou muito bem. E vamos passar agora para a Denise. Denise, as mesmas reflexões, se você tiver mapeado aí alguma das perguntas também, que você quiser falar um pouquinho sobre ela, ótimo, mas queria que você também comentasse um pouco sobre essa disputa de narrativa, que eu acho que é tão importante. Vai lá. Sim. Pegando um pouquinho do que o Luiz Antônio falou, da pergunta, acho que da Letícia, eu iria falar a mesma coisa, né? O aluno tem liberdade de ter a religião que ele quiser. O professor não pode fazer proselitismo religioso, portanto, está lá no nosso LDB, portanto, ele não tem liberdade de expressar a sua religião. Ele tem o direito de ter a fé e a crença que ele tiver. Eu gostei também do Luiz Antônio dizer, porque eu sempre falava crença e não crença, mas não crença também é uma crença. Então, assim, ele tem o direito de expressar, de ter a crença que ele quiser, que ele tenha. A liberdade dele. Mas ele é um agente público, ele é um professor. Ele fez um juramento enquanto professor. No seu juramento de professor, em nenhum momento aparece que ele pode evangelizar os alunos, catequizar os alunos. Não é esta a função do professor. Ele pode fazer isso enquanto religioso no seu templo, na sua igreja, onde ele quiser. Mas na igreja não, porque lá não é essa a função do professor. Ele está mesclando uma função que não é a dele.
Tá? Em relação à Lei 10.639, eu sou formada em História, e eu vou dizer um dos problemas que eu acho que tem com relação à lei. Não a aprovação da lei, que a aprovação da lei é importantíssima, ela tem que estar lá até para os alunos terem um conhecimento de uma história que faz parte da formação do povo brasileiro. Eu sou historiadora, e esse é um dos problemas. Na minha graduação de História, nem na minha, nem do meu marido, que também é professor de História, nós tivemos nenhuma disciplina sobre História da África. E muitos professores de História estão na ativa na escola básica, que foram formados no mesmo momento que eu. Eles não sabem, não adianta você botar uma lei, impor uma lei, se o Estado não faz a formação também, continuada, em serviço, o nome que seja, para esses professores que não conhecem de história, do ensino de História da África, que não estudaram africanidade, que muitas vezes, mesmo formando em História, acha que a África é uma coisa só, que não são vários países, várias culturas que tem ali dentro. Né? A gente também foi colonizado pelo imperialismo europeu, que colonizou, né, fez uma segunda colonização do continente. Então, a gente tem que estar atento para essas questões. Eu pensei que isso fosse um problema da minha geração, que foi formada nos anos 80, mas outro dia, falando com uma aluna que acabou de se formar em História, numa universidade pública, disse que o professor que deveria dar aula de História da África falava fazendo propaganda do Bolsonaro. E História da África ele não deu, porque provavelmente ele também não sabe. Às vezes acontecem essas incoerências nos cursos de formação de professores. Por exemplo, a gente vai ter que voltar ao ensino remoto da UERJ. Eu sou formada em História, mas eu não tenho nenhuma formação em História da Educação. Eu fiz cotidiano escolar da linha de mestrado em Educação e no doutorado também estudo as questões de gênero, sexualidade e laicidade, História das Mulheres. Aí agora, porque a gente tem que voltar para o ensino remoto, estão me oferecendo, botaram na grade curricular que eu tenho que dar História da Educação. Eu não sei, eu não tenho competência para isso. Então, a gente não pode brincar que os professores façam de conta. Né? Não estou querendo pegar o lado, defender os lados dos professores, mas se me botam para dar aula de História da África, eu vou falar como eu falei agora na UERJ. Não vou dar porque não sei. Não vou ficar pegando uma coisa, como é que eu vou falar, sendo inconsistente e sendo leviana, essa é a palavra, para ensinar uma coisa que eu não quero. Então, a legislação ela é imprescindível, mas tem que dar formação e fiscalizar nas escolas se o ensino está sendo dado e por que não está. E se não está sendo, tem que dar uma formação para que esse professor aprenda. É a mesma coisa da inclusão no Brasil, da lei da inclusão. Quando eu falo de inclusão, que eu falei inclusão de todos, o Brasil acha que inclusão é a inclusão das pessoas só com deficiência. A inclusão das pessoas com deficiência é muito importante, mas é a inclusão de todas as minorias, é a inclusão de todas as diferenças na escola. Só que ninguém capacita os professores para trabalhar com as diferenças, com todas as diferenças. Então, assim, em relação à Lei 10.639, eu pensei que seria um problema da minha geração. Eu digo, isso está acabando, né? Porque a gente já está ficando mais idade, o pessoal vai estar se aposentando. Mas quando eu escuto uma aluna que acabou de se formar dizer que não teve disciplina de História da África, como é que a gente modifica essa realidade nas escolas? Mas eu acho que a Estela tem muita coisa para acrescentar a esse debate. Estela, vai lá então. O Renato colocou aqui, né, a Lei 10.639 tem mais de 15 anos. Nela, se eu não me engano, é uma lei de 2003, tem está completando os seus 20 anos. E manda bala, então. Pode seguir aí nessa pegada. Vou falar um pouquinho dessa disputa de narrativa que você propôs e a questão dos símbolos, né? Sempre dialogando também com que os meus colegas aqui de conversa e com o que eu tenho lido também aqui no chat, né? A Val, ela pergunta assim, por que a mitologia africana é tão demonizada, né? Eu queria lembrar do Bispo Macedo, né, que foi o fundador da IURD, da Igreja Universal do Reino de Deus, que ele tem um livro, naquele Orixás, Caboclos e Guias, Anjos ou Demônios,
um livro também famigerado, né, que já vendeu milhões e milhões e milhões de exemplares. E ele diz assim, vou ler um trechinho do livro, tá? Ele diz assim, o povo brasileiro herdou práticas religiosas dos índios, nativos e dos escravos oriundos de África. Houve, com o decorrer dos séculos, um sincretismo religioso, uma mistura diabólica de mitologia africana, indígena brasileira, espiritismo e cristianismo, que favoreceu os cultos de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Então, existe essa prática. Quando houve a colonização, a escravização, foi um sequestro de corpos e pessoas, né, do continente africano, e também há um epistemicídio, como diz o Boaventura Souza Santos, e a Sueli Carneiro também trabalha bem isso na tese dela, defendida em 1995. E que vai dizer exatamente isso. Não se tratou só da escravização e da morte, do assassinato de milhões e milhões de pessoas. Tratou-se também do assassinato de conhecimentos, né, e da demonização de deuses africanos, de Exu, por exemplo, que é o principal alvo, né, dos obscurantistas, do terrorismo também da IURD, né? Não é à toa que essa lógica aqui que o Bispo Macedo fala lá desde o livro dele, e óbvio que ele não foi o primeiro pastor, né, a evangelizar, né, o continente africano, essa associação de Exu com o diabo, ela vai desaguar lá na proibição da Maria Cristina não usar lendas greco-romanas e usar um mito nagô na aula de literatura. É aula de literatura. O professor de literatura ele pode usar os mitos, né? Se referir aos mitos gregos sem nenhum problema. A gente está acostumado a isso, naturalizou-se isso. E é importante isso também, a gente gosta disso. Mas qual o problema de usar os mitos, as histórias de outros povos, né? Então, essa associação com o diabo, ela também vai desaguar lá nas práticas racistas dos professores na sala de aula, que não vai estar falando de religião, vai estar falando de literatura africana, né? Então, isso é uma das questões. O Cris fala, 10.639 não é ensino religioso, são coisas distintas, é verdade. Na 10.639, que é a prática, né, o ensino de história e de culturas africanas na escola, vai estar atravessada por esses mitos que a gente está falando, vai estar atravessada por costumes, por lendas, como na disciplina de história, quando estudamos outros povos, estudamos a religião de outros povos, estudamos culturas, estudamos suas lendas, ou não estudamos, na literatura e na história. Então, a 10.639, ela não obrigatoriamente, não vai falar da religião, mas vai falar das culturas, vai trazer alguns aspectos da religião desses povos e não vai estar sendo disciplina de ensino religioso. Não vai ser disciplina de ensino religioso. E aí o Cris tem razão quando chama atenção para isso. O Renato e também a Val, disse, é tudo do meu grupo de pesquisa, tá, gente? Estou participando aí bonitinho. Renato, Val, Cris, Maria Cristina, tudo fazendo pergunta aqui. Aí o Renato ele diz assim, a Val também disse isso, há muitos anos existe material da 10.639. Então, isso depende muito da vontade política, com que materiais. A Val ressalta, né? O que resiste é o racismo. O movimento negro está produzindo material didático, fóruns, disputa política, produz material, mas aí o professor opta para fazer o quê? A maioria, né? Muitos, quer dizer, nessa disputa do campo religioso também, que o Luiz Antônio Cunha bem sinaliza, prefere levar, é mais fácil levar, e talvez não tenha problemas para levar o manual da bioética que eu mencionei anteriormente, distribuído pela Igreja Católica, né? Que para mim é carro-chefe nessa luta, nessa disputa na religião na escola. É ela quem produz material, é ela quem organiza o fórum de professores de ensino religioso, é ela que coordena a coordenação de ensino religioso, ou seja, ela está na frente dessa disputa, né? E os evangélicos conservadores vão juntos nisso, mas ela que produz material, ela que espalha material na escola, ela que reúne, organiza a campanha da fraternidade nas escolas públicas, que já teve como pauta a luta contra o aborto, né? E são as pautas do Vaticano. Não está certo quando ele diz que
A Igreja Católica desempenha também esse documento que ele leu, são importantes, porque também é um espaço de disputa, né? Como todas as religiões, especificamente também são espaços de disputa, a própria Igreja Católica, né? Também teve padres que foram torturados, que lutaram contra a ditadura. Nós tivemos o Concílio Vaticano II, que foi um movimento importante para uma liberalização maior das práticas e das atividades mais politizadas da Igreja Católica. São momentos importantes. Então, mesmo a Igreja Católica, a gente vê hoje, né, posicionamentos importantes do Papa e como é que os setores mais conservadores, Reitz e os cardeais mais conservadores ficam aborrecidos com alguns posicionamentos mais progressistas do próprio Papa. Então, a própria Igreja é um espaço de disputa, sempre foi também. Então, ora nós vamos vê-la mais alinhada com os movimentos progressistas e com a própria defesa da laicidade, ora a veremos mais alinhada com os setores fascistas, conservadores também na história. Então, eu acho que é tudo uma questão de disputa. A questão do proselitismo na sala de aula, aí meus colegas que me antecederam, eu concordo, gênero, número e grau, não pode ter, o professor não pode, eu posso ir com a minha conta. Todo mundo sabe que eu sou uma professora macumbeira na escola, né? Eu posso ir com o meu fio de conta, assim como o outro professor pode ir, se quiser, com seu crucifixo, os alunos podem circular com seu kippah, não sei, Guilherme me corrija, com seu... Kippah. Kippah mesmo. Isso. Kippah mesmo. Né? E pode ir com o seu... Assim como a criança tem que ter respeitado o seu preceito quando faz o santo e precisa ir de branco para a escola. Eu acho que essas coisas são respeitadas. A circulação de todas as religiões. Na paredinha lá da minha sala de aula não pode ter crucifixo. Não pode ter. Assim como também não pode ter, se não tem crucifixo, não pode ter lá, sei lá, um assentamento, mesmo que não sacralizado, não pode ter algum símbolo da minha religião. Na paredinha da escola pública. Agora, em algumas atividades que se proponham discutir todas as religiões, ecumênicas, vamos discutir para promover a laicidade, aí bota lá os símbolos, conversa aquilo naquele dia, aproveita os momentos que as religiões vão estar desestabilizando a escola, porque a escola é para isso, a escola são espaços de desestabilização. As crianças desestabilizam, os jovens desestabilizam aquele espaço. E eu acho que isso é potente para a gente trabalhar direitos humanos, laicidade, promover a discussão da liberdade, a discussão da sexualidade, tudo isso sem medo, não precisa ter medo da religião, eu acho isso. Agora, sim, eu não posso falar da minha religião. Se for questionada, se o aluno perguntar, óbvio, também ninguém está proibido de falar. Eu não posso fazer proselitismo, converter, mas aprender com todas as religiões, assim como não devia haver crucifixo nos espaços públicos, e tá em todas as assembleias, Câmara de Vereadores, fora quando se reza, lá a gente vê, né, o tempo inteiro, nos espaços políticos, parlamentares, se rezar e é tudo, né, a declaração de voto, aquela coisa ridícula que eles fazem quando vão lá, em nome de Deus, dos torturadores, junta Deus e torturador, né, porque na cabeça deles não tem nenhuma divergência, nenhuma incompatibilidade, né? O Bolsonaro é capaz de dizer que é Deus acima de tudo e ser, né, fã dos torturadores da nossa sociedade. Então, na cabeça dessas pessoas é isso, Deus e torturador está ali tudo juntinho. Né? Então, os símbolos cristãos e o Pai Nosso, o Cristo está dizendo, sempre pode, é verdade. Ninguém questiona, porque está naturalizado. Né? Como se todo... Por exemplo, eu lembro de quando eu entrevisto sempre muitos professores, sempre tive essa prática de entrevistar professores e professores de ensino religioso, e sempre pergunto, por que você está rezando o Pai Nosso? Porque o Pai Nosso é a oração universal. Não é oração universal. Você pode rezar o Pai Nosso, eu posso cantar para o Exu, para algum. Né? Então, eu acho que a gente não tem que ter medo das religiões. Né? As religiões, dela circular nas escolas. Sempre vão ensinar alguma coisa. Agora, é isso, sem proselitismo, sem defender o professor, né, a Denise bem citou, é o compromisso do servidor público. Eu sou servidora pública, a Denise é servidora pública, Luiz Antônio Cunha é servidor público. Então, nós estamos ali, não é para defender as nossas particularidades, né? Nós estamos ali para defender
fazer uma educação pelos direitos humanos, e uma educação para os direitos humanos é uma educação que respeita a religião de todo mundo e a não crença daquele que não... Eu vou continuar falando não crença, porque eu acho que o ateu não acredita em nada. O ateu é uma pessoa que não acredita, né? Então, ele não acha que existe, que o mundo foi criado, que algum poder criou o mundo, que um Deus... Então, ele não acredita nisso. A pessoa que tem a religião, que acredita que o mundo foi criado por uma entidade maior, que existe vida, seja lá de que tipo for. Por exemplo, o evangélico acredita, esperando, vai morrer e vai esperar até o dia do juízo final para ser ressuscitado. Para o católico, se eu estiver enganada, ressuscita, porque Jesus, para o cristão também, né? Jesus falou para o ladrão nunca ser da direita ou da esquerda, ainda hoje estarás comigo no paraíso. A ressurreição é imediata, né? Para alguns setores do próprio cristianismo, a ressurreição vai ser lá no juízo final. Então, existem diferenças teológicas, né? E o ateu, ele diz assim, não tem ressurreição, morri e acabou, não tem alma, não tem outro mundo, nem vou ressuscitar hoje, nem nunca, morreu, acabou, e nenhum Deus existe, nenhum Deus foi criado. Acho que essa não crença do ateu precisa ser muito respeitada também, porque o ateu também é discriminado, né? Tem muitos relatos de discriminação de pessoas que não professam fé alguma e que têm todo o direito de não professar. Eu acho que é um pouco isso. E isso que a gente está falando de Exu, Guilherme, de Exu ser tratado como diabo pela IURD, pelos neopentecostais, mais conservadores, é disputa de narrativa, né? E as crianças de candomblé estão, por exemplo, ali na escola dizendo que Exu não é diabo, né? Exu é um orixá fundamental para as religiões de matriz africana, né? O princípio de tudo, é o movimento, é o orixá mais próximo da sexualidade, do ser humano, com as suas dúvidas, né? Eu lembro que quando a Maria Cristina foi proibida, para encerrar, quando a Maria Cristina foi proibida de lecionar lendas de Exu como professora, eu fiz um artigo que foi publicado no Globo, que era assim, Exu não pode, né? Por que todas as religiões podem circular na escola e o Exu não pode? Porque é associado ao diabo, sendo que Exu é o orixá mais próximo do ser humano, é o que promove a dúvida, que promove a transformação, está próximo da sexualidade, todos os elementos que fazem de nós seres humanos, né? Lembro desse artigo. Fala, Denise. Você está no mudo. Pode falar, você está no mudo. Pode falar sim. Tem que só... Está no mudo. Eu queria falar, só porque posso ter sido interpretada errada, quando eu falo da questão da formação de professores, é porque a questão da formação de professores é uma coisa muito séria para mim. Não há questão, obviamente, que quem resiste a não querer estudar ou trabalhar com a Lei 10.639 é uma questão de racismo, mas a gente também tem que entender a história do professor, que muitas vezes não tem condição de se capacitar. Por exemplo, uma outra crítica que eu faço em relação à questão do gênero e sexualidade. Nos currículos de formação de professores, não se tem disciplina que trabalha sobre as questões do gênero e sexualidade. E o professor vai para a escola e não sabe trabalhar com essa questão. Por isso, a formação é nesse sentido que eu estou falando. Por isso que a formação é extremamente necessária. Os cursos de formação inicial de professores têm que trabalhar, não podem mais resistir nos seus currículos, de trabalharem com a inclusão da questão da Lei 10.639 e das questões de gênero e sexualidade. Na FFP, a gente também não tem nenhuma disciplina nos cursos de licenciatura, nos cursos de formação de professores, que trabalha com gênero e sexualidade. E aí os professores vão para a escola e não sabem lidar com essas questões. Por isso que é complicado, apesar de ter todo um material que alguns grupos de pesquisa, os movimentos sociais têm e produzem, muitos professores não têm acesso a isso, porque, como Estela bem falou, a hegemonia das religiões cristãs, né, acabam produzindo materiais e distribuem os materiais nas escolas, e outros materiais que são extremamente importantes não chegam. E aí os professores não trabalham, muitas vezes porque não sabem e não porque são racistas. Por exemplo, é isso que eu estou querendo dizer. Como quem muitas vezes não trabalha com as questões... Verdade, né? Denise. Que muitas vezes trabalham com as questões, não trabalham com as questões de gênero e sexualidade, não é porque são homofóbicos. Sim. Denise, me permite só um complemento? Eu lembro que quando começaram os primeiros concursos para professores africanistas, nas faculdades de História, a dificuldade que teve nos primeiros concursos, porque não havia
professores africanistas na época para prestar o concurso para ser professor de História da África, porque a formação era muito debilitada, não havia essa formação, né? Então, levou-se tempo para formar africanistas e para ter professor de História da África nas faculdades de História, inclusive, né? É difícil. Você tem toda a razão. Eu fiquei muito assustada. Eu fiquei muito assustada na semana passada quando essa menina que acabou de se formar em História disse para mim, não, um professor de História de História da África não deu a matéria para a gente de História da África. Eu falei, como assim não deu matéria de História da África para vocês? Se você não forma uma geração para trabalhar com isso, muitas vezes os alunos não vão ter acesso a esses outros materiais, ainda mais início de carreira, né? Isso é muito grave mesmo. Sim. Bom, a gente tinha combinado aí de bater um papo de 1h15, 1h20, o papo se estendeu. Acho que a gente tem muito para falar sobre esse tema. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou, que fez comentários, agradecer ao Luquinhas Bressan, que está aí nos bastidores, fazendo com que tudo isso fosse possível. Agradecer ao Luiz, a Estela, a Denise, que a gente possa ter mais momentos como esse, né, por enquanto, assim, de forma online, depois cada vez mais presenciais. A gente tem que... eu gosto muito dessa expressão, né, disputa de narrativa, que para mim é fundamental. Assim, a gente tem que... a gente faz essas disputas de narrativas em todos os lugares, né, dentro das nossas próprias religiões, dentro dos nossos trabalhos, dentro, enfim, das escolas, das universidades. Então, a gente tem que fazer essa disputa de narrativa também quando o tema é laicidade, quando o tema é liberdade religiosa. Eu estou aí nessas 2 semanas, na próxima, fazendo muitos debates sobre esse tema, né? Na semana que vem, muito provavelmente, eu vou conversar com o delegado da DECRAD, né, a Delegacia Especializada em Casos de Racismo e Intolerância Religiosa, aqui no Rio de Janeiro, para poder também aí fazer esse debate. Então, quem quiser acompanhar, agradecer muito vocês, que a gente possa continuar aí fazendo esse debate. Muito obrigado mesmo. Muito inspirador escutar vocês três. Obrigada. Tchau, Luiz. Tchau, Denise. Tchau, Guilherme. Tchau, grupo. Tchau. Se cuidem. Tchau. Tchau. Se cuidem.